Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós teremos a nossa segunda aula de teologia, onde nós vamos tratar sobre a Trindade de Deus. A Trindade de Deus. Bom, a doutrina da Trindade, na verdade, ela não é da teologia natural, mas sim da revelação. Apesar da doutrina da Trindade não poder ser descoberta pela razão humana, ela é passível de ser defendida de forma racional. A palavra Trindade, na verdade, a gente não encontra ela na Bíblia. Mas essa palavra, né, esse termo Trindade, parece ter sido usado inicialmente por Teófilo de Antioquia, lá no ano 181 depois de Cristo. E era usado na forma de trias. Já em 220, Tertuliano usou como na forma latina de trinitas. Com trindade, então, nós queremos dizer que há três distinções eternas em uma só essência divina, conhecida respectivamente, então, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três distinções são três pessoas, e assim podemos falar de tripersonalidade de Deus. Bom, vamos ver um pouquinho aqui sobre algumas doutrinas que surgiram e ver aqui a questão, né, de como elas estão, diferenciá-las aqui um pouquinho. Bom, tem a doutrina do triteísmo. O triteísmo, ele nega a unidade da essência de Deus e afirma que há três deuses distintos. A única unidade que reconhece é de propósito e de esforço. Vamos ver o sabelianismo, depois a gente comenta um pouquinho. Sabelianismo. O sabelianismo ele afirma uma trindade de revelação, mas não de natureza. Deus, como Pai, ele é o Criador. Como o Filho, ele é o mesmo Deus encarnado que cumpre a tarefa de Redentor. E como o Espírito Santo, ele é o mesmo Deus na obra da regeneração e da santificação. Bem, vamos lá. Triteísmo. O triteísmo, então, ele nega a unidade da essência de Deus e afirma que há três deuses distintos. Ou seja, a essência ele não é a mesma. Então, tem três pessoas distintas, mas a essência não é a mesma de cada um deles. E ele afirma, então, que a única coisa que tem aqui juntas, né, unidas, é o esforço, o propósito que eles têm. Qual que é o propósito? Talvez o propósito de salvação da humanidade. Então são três pessoas, mas e com um propósito. Porém, quando a gente afirma isso, a gente está dando a ideia, na verdade, de um politeísmo, né? Então, na verdade, nós estamos falando sobre três deuses e não um único Deus. O sabelianismo já tem uma situação um pouco diferente. Ele afirma, então, aqui da trindade, né? Reconhece, ele afirma uma trindade, mas ele nega a natureza. E aí, então, ele traz a ideia de que Deus Pai, em um determinado momento, é Deus Pai, né? Depois, em um outro determinado momento, esse mesmo Deus Pai assume a forma do Filho, e depois esse Filho assume a forma do Espírito. O problema é que nós temos distintamente três pessoas. E no sabelianismo, a ideia é de como se tivesse somente uma pessoa. E essa uma pessoa fazendo papéis diferentes em momentos diferentes. E aí não traz realmente a ideia da trindade como a gente vê na Bíblia. Bom, trindade é então um grande mistério, né? Olha, até a filosofia ela tem dificuldade com o conceito de Deus como uma unidade absoluta. Nós já tínhamos Platão trazendo a ideia de que era necessário acrescentar, né, uma ideia de um múltiplo, né, enquanto os estoicos contribuíram com a ideia do logos. Então o logos na verdade seria a razão, né, de um todo, enquanto o Platão traz a ideia de pensarmos no um como um múltiplo, né, sendo mais de um ao mesmo tempo, como se fosse e sendo um só. A ideia é até interessante, mas vamos pensar que Platão está até antes da era cristã, né? E já se pensava sobre essa questão de um múltiplo. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, na questão dos judeus, a gente já tem ali na cultura judaica
a ideia de Deus, por exemplo, se eu pegar só o Antigo Testamento, antes mesmo da pessoa de Jesus, né, no Novo Testamento, a gente já consegue ter uma ideia, por exemplo, da criação, da criação como mais de uma pessoa, por exemplo, na criação. E se participa da criação, nós temos que entender que quem traz a criação, quem cria é Deus. E como que Deus poderia trazer mais de uma pessoa, né? Então, a gente percebe que mesmo antes do cristianismo, alguns já tinham ali acrescentado a ideia de pensar em um, mas esse um ser de forma múltipla, né? Ou ser uma razão de todas as coisas. Vamos lá, mas e as escrituras, né? Nós devemos buscar nas escrituras a verdadeira doutrina da Trindade. Então nós já vimos aqui algumas doutrinas anteriores que elas não são satisfatórias para a questão da Trindade, realmente, conforme a Bíblia nos ensina. Olha, Trindade, como que a igreja cristã pode afirmar a Trindade? Que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Nenhum texto expressa esse conceito mais claramente do que o capítulo inicial do Evangelho de João. Olha só o que nós temos em João, capítulo 1, do verso 1 até o 5. Lá fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, João, capítulo 1, verso do 1 a 5. Olha só. Ali nós vemos, então, a palavra verbo, né, falando do verbo, que, na verdade, a tradução ela foi traduzida como verbo, mas ali no original estava escrito logos, né? Olha só. Então, traduzimos a palavra grega logos por verbo. E assim, a leitura real do grego é o seguinte, olha, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então perceba que João faz uma distinção entre Deus e o Logos. Percebe que tem duas pessoas, né? O Verbo e Deus estão juntos, mas são distintos. O Verbo estava com Deus. Então olha lá, no princípio era o Logos, né? O Verbo, a nossa tradução trouxe Verbo, e o Logos estava com Deus. Então tinha o Logos e tinha Deus. Duas pessoas distintas. Certo? Ok. E aí logo em seguida então ele fala que o Verbo estava então com Deus. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Quando a gente pega essa palavra, né, o Verbo estava com Deus, esse com a gente pode encontrá-lo em três formas distintas no grego. Seria sum, meta e pros. Então a palavra com pode aparecer então de forma até insignificante por ser tão pequena, uma palavrinha tão pequena, mas na língua grega há pelo menos três palavras que podem ser pronunciadas com esse com, né? É justamente o sum, meta ou pros. Olha só, vamos analisar elas aqui. Sum então com na palavra sum. Essa palavra sum ela entra para nós no português como o prefixo sim. E nós achamos esse prefixo, por exemplo, na palavra sincronizar, que significa então ocorrer ao mesmo tempo. Então, quando a gente pega, por exemplo, pega o seu relógio e vamos sincronizar um com o outro, quer dizer, com o mesmo tempo. Então, usando a palavra sum no sentido de ser com o mesmo tempo. Então, sincronizar. A gente encontra também a palavra meta. Também é traduzida por com, né? Mas no vocábulo metafísico, meta é usada no sentido de estar ao lado. Então, por exemplo, digamos que eu tenho o físico e eu tenho o metafísico. Então, temos aqui uma coisa andando ao lado da outra. Então, esse meta dá essa ideia de estar com, mas ao lado, ok? Nós temos também a tradução da palavra com para prós. E prós denota um relacionamento face a face, que é a maneira mais íntima em que a pessoa pode estar junta. Então nós temos lá que o verbo estava com Deus, né?
E aí surge uma pergunta para a gente. Bom, tenho três formas, sum, meta e pros. Qual palavra João usou naquele momento daquele texto? João usou pros. Essa foi a palavra que João usou ao escrever. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Prós, Deus. Então, por usar prós, João estava indicando que o Logos estava no mais íntimo relacionamento possível com Deus. Então, perceba, primeiro ele faz uma distinção, né? No princípio era o Logos e o Logos estava com Deus. E depois ele diz, então já fez a distinção entre duas pessoas, e depois ele fala, o Logos era Deus. E aí ele traz então um verbo de ligação, né? Então eu estava com Deus. E depois ele fala o verbo era Deus. Olha só. O verbo era Deus. Aqui, João, então, ele usa a forma comum do verbo grego ser como um verbo de ligação. Então, o que significa isso? Significa que se o que é afirmado no predicado se acha no sujeito, de modo então eles são reversíveis. Não, por exemplo, se eu trago aqui que o verbo era Deus e Deus então ele era o verbo. Então olha só, nós temos lá o Logos sendo distinto de Deus. Então o Logos estava com Deus. Depois ele fala que o Logos era Deus. Então ele tem duas pessoas distintas e depois ele fala então que esse verbo era Deus. Era Deus. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está, na verdade, atribuindo deidade ao verbo. Ele está dizendo que o verbo era realmente Deus, mas Deus é um, o Logos era outro, o verbo era outro, né? Mas ele atribui deidade ao Logos também. Então nós temos deidade ao próprio Deus e ao Logos. Então o verbo é diferenciado de Deus, mas o verbo também é identificado com Deus. Vamos ver aqui João capítulo 20, verso 25. Fala assim, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Isso é Tomé falando, né? Porque não tinha visto Jesus depois de ressurreto. E quando ele vê, o que ele fala? Senhor meu e Deus meu. Então, os escritores aqui do Novo Testamento, eles estavam cientes de que Cristo poderia ser adorado somente se ele fosse divino. E, no entanto, o fato é que Jesus aceitou a adoração de Tomé, né? Então, isso tem um grande significado. Então, eles sabiam que só poderia aceitar aquela adoração se realmente fosse divino, e Jesus aceita essa adoração. Olha lá, extra. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí diz, a vida estava nele, né? O Logos então está ali mostrando como um criador. Então dizer que a vida estava no Logos, que o Logos era a fonte da vida, é atribuir claramente a deidade àquele que é chamado de o Verbo, o Logos. Então nós temos aqui Deus Pai, e nós temos também o Logos, que no caso é o Filho, Jesus. Ok, então temos duas pessoas, mas e o Espírito Santo? Bom, para a gente atribuir deidade, né, ou divindade ao Espírito Santo, a gente tem que fazer algumas, a gente precisa analisar alguns versículos aqui. Bom, primeiro que quase todas as vezes que a gente vê a Bíblia falando sobre o Espírito, logo em seguida ele já chama ele de santo, né? E existem uns atributos, aqui algumas características específicas para o Espírito e ser reconhecido aqui como Deus. Primeiro, santidade, né? Olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui o texto já afirma que o Espírito ele é santo, fala da santidade do Espírito do Senhor. Outra coisa que nós temos é que a palavra
mostra o Espírito Santo como eterno, né? Olha só, Hebreus 9,14 fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então aqui traz a característica do Espírito como sendo eterno. Nós temos também a onipotência, né? O Espírito então tem todo o poder. Olha só o que está escrito em Atos 1:8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Né? Então está falando ali a respeito do poder de Deus, o poder do Espírito, desse Deus onipotente que viria sobre aqueles que cumprisse ali aquilo que Jesus tinha falado para fazer. Também nós temos aqui atribuído ao Espírito a questão da onisciência. Olha só o que João, capítulo 14, verso 26 fala. Fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele é aquele que sonda os corações, né? Ele é aquele que ensina todas as coisas, ele sabe todas as coisas, então ele ensina todas as coisas, e ele é quem nos faz lembrar de tudo, de todas as coisas, ok? Então, aqui nós vemos sendo atribuído ao Espírito a onisciência. Em outro momento também, nós temos aqui a questão do Espírito aparecendo na fórmula batismal, onde, por exemplo, Jesus fala assim: olha, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então perceba que Jesus, ele coloca no mesmo patamar as três pessoas de forma distinta, mas no mesmo patamar. Quando ele diz ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas de forma distinta, mas no mesmo pé de igualdade entre eles. E ainda nós temos a bênção apostólica, onde que o apóstolo Paulo, ele traz a bênção apostólica colocando os três na mesma posição também. Olha só o que ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. Então perceba que o apóstolo Paulo coloca os três no mesmo patamar de igualdade. Jesus, falando a respeito de batismo, manda fazer em nome dos três, colocando no mesmo pé de igualdade. A onisciência é revelada através daquilo que ele nos ensina, conhecendo todas as coisas. Ele mostra o poder que ele tem e é atribuído à igreja, trazido até a igreja também, por causa do Espírito, a eternidade e a santidade dele. Então nós temos aqui no Espírito sendo atribuído a divindade também, assim como foi na pessoa de Jesus. Bem, então chegamos então ao final com uma conclusão que para mim é a melhor definição que nós temos a respeito da doutrina da Trindade, essa doutrina trinitariana. É uma conclusão e uma definição de Atanásio, que era bispo de Alexandria lá no século IV. E ele fala o seguinte: olha, adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Então nós temos um único Deus, de forma triuna, né? Três em uma unidade, e as pessoas não se confundem. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, mas porém nós temos a mesma substância. Então adoramos a um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Bem, e assim então nós chegamos ao final da nossa segunda aula de teologia, onde nós falamos aqui sobre a Trindade. Espero vocês, até a próxima.